Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre aqui na telinha da SIC TV. Hoje o nosso programa traz aí algo que está na moda, na verdade, né? Ganhou espaço nas redes sociais, entre os famosos, e está se tornando cada vez mais um alimento introduzido no cardápio de todos que buscam uma vida mais saudável, né? Mas será que ele realmente é um alimento? É algo um pouco confuso, porque se você ainda não conhece o kefir e os seus benefícios, esse é o momento, então, da gente entender do que se trata. É um alimento, é um probiótico, é um leite? O que é? O kefir é um alimento natural que pode ser usado de diversas formas na culinária e que ainda cuida do seu corpo de dentro para fora. Ele é rico em cálcio, vitaminas, probiótico e em outros nutrientes que nos ajudam a ter uma vida mais saudável. E quem vai ajudar, então, a gente a entender um pouco mais sobre o kefir, que é algo novo para mim também, é a doutora Alcione. Seja bem-vinda, doutora Alcione. Pode vir aqui comigo. Tudo bem? Para a gente falar sobre o kefir, né? Sente-se, por favor. Obrigada. Que ganhou espaço nas redes sociais, né? A gente percebe que as famosas, as blogueiras e quem busca uma vida mais saudável tem falado, discutido um pouquinho esse alimento. O kefir é um alimento? É um leite? É um probiótico? O que é o kefir, doutora? O kefir é um probiótico e o kefir não é assim uma novidade. O kefir é um alimento antigo. Por exemplo, na Rússia já se cultiva há muitas e muitas décadas atrás. Então agora que as pessoas estão cultivando aqui, mas ele é um produto bem antigo. O que é o kefir? É um probiótico. O que é probiótico? O nosso intestino, ele tem uma função muito importante. Por exemplo, ele tem a função de manter toda a integridade do nosso corpo. Então, quando a gente fala assim, esses probióticos são o quê? São micro-organismos? São micro-organismos. A gente tem prebiótico, que são aquela parte do alimento que não é digerido, que é as fibras. E a gente tem o simbiótico, que é a união do probiótico e do prebiótico. E o kefir, ele se encaixa como um probiótico. Então, ele é o quê? Eles são bactérias vivas. O legal de quando a senhora até menciona que ele não é algo novo, a gente percebe que na alimentação saudável, na busca por uma vida mais saudável, coisas que começaram lá atrás vão ganhando aos poucos notoriedade e esse compartilhamento de informações por uma qualidade de vida movimento e trazem à tona coisas que vieram do passado. Explica pra gente essa história do kefir, então, doutora. O kefir, ele vai te dar benefícios a partir da fermentação dele. Então, você vai colocar ele num vidro, ele vai fermentar por determinadas horas e esse produto, esse extrato, é que vai colonizar o seu intestino e vai trazer uma série de benefícios. Mas do que ele realmente é constituído? Ele é constituído de bactérias, né? Então, por exemplo, ele tem bactérias igual o iogurte, só que ele tem uma quantidade muito maior e uma diversificação de bactérias, de leveduras que o iogurte não tem. Então, o iogurte, hoje a gente tem estudo, por exemplo, que compara os benefícios do iogurte e os benefícios do kefir. E tem um estudo nos Estados Unidos que compara que os benefícios do kefir em relação ao iogurte são muito mais intensas. Foi feito um estudo em relação a câncer de mama e o câncer de mama tratado com iogurte teve uma redução das células cancerígenas em 15% e o kefir, ele trouxe 35% de redução. Então, pelo fato dele ter mais bactérias, ele atua com mais intensidade. Doutora, e quando a senhora fala em consumir bactérias, isso vai assustar um pouco o nosso telespectador. De fato, isso não vai atrapalhar? Consumir bactérias, explica pra gente. Renata, as bactérias, elas são muito benéficas ao nosso organismo. O trato gastrointestinal, ele é colonizado por bactérias. E quanto mais diversificação, mais qualidade, mais quantidade dessas bactérias, melhor é o trato gastrointestinal. Então, essas bactérias, elas respondem positivamente, por exemplo, para doenças alérgicas, para bronquite, para diabetes, para doenças
doenças cardíacas. Então, quanto maior a população dessas bactérias que são consideradas benéficas, gram-positiva, melhor você responde a essas doenças. E essas bactérias, elas também impedem a proliferação de bactérias ruins. Por exemplo, a H. pylori é uma bactéria ruim. Quando a gente tem um desequilíbrio nessas bactérias, a gente tem uma disbiose, que é o quê? Uma maior quantidade da bactéria ruim em relação às boas. Então, a gente tem problema no estômago através da H. pylori. Então, quanto mais você alimenta o trato gastrointestinal com bactérias boas, que são as fibras, que são esses micro-organismos bons através do kefir, você tem uma proteção para essas doenças. Tem alguns estudos que já falam até que elas impedem a proliferação, o aumento das doenças cancerígenas, para você ver a importância que é colonizar o nosso trato gastrointestinal com bactérias boas. Muito bem, estamos falando do kefir. Você de casa entende mais sobre o assunto, sobre os tipos, daqui a pouquinho depois do intervalo, que é bem rápido. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Já estamos de volta falando hoje sobre o kefir. Conheça os benefícios, como cultivá-lo no nosso programa, que destaca então agora, doutora, os tipos de kefir. Existe mais de um tipo de kefir? Existe. Existe o kefir tradicional, que é a base de leite, leite de vaca, leite de cabra. E existe o kefir de água, que você adiciona a cada litro de água uma colher de açúcar mascavo. E também a gente tem o kefir de água de coco. Então, para as pessoas que não gostam ou não podem utilizar o leite, você tem essas opções. O sabor do kefir, doutora, é semelhante a quê? Se eu fosse pensar em algum alimento tradicional já, qual é o sabor? Há um iogurte, mas o sabor do kefir, ele muda conforme o tempo que ele é fermentado. Por exemplo, se ele tem uma fermentação de 8 horas, ele vai ser menos ácido. Se ele tiver uma fermentação de 24 horas, ele vai ser mais ácido. E assim como a fermentação, os benefícios também mudam em relação à fermentação. Que ele é bastante nutritivo, a gente já sabe, mas ele é rico em quê, por exemplo? Ele é rico em ácido fólico, ele é rico em vitamina B6, ele é rico em cálcio. Então, por exemplo, as pessoas que querem dar uma melhorada na estrutura óssea, ele é ótimo. Para crianças em crescimento também é muito bom. Ele também é rico em vitamina K, e a vitamina K ela tem uma importância muito grande para a metabolização das proteínas, dos lipídios e dos carboidratos. Então, ele está sendo muito usado para as pessoas que malham, porque ele dá mais energia. Ele aumenta a imunidade. Então, por exemplo, aquelas infecções oportunistas, a gente pode combater, por exemplo, infecção urinária, cândida, tudo isso. A gente preparou, inclusive, doutora, aqui os tópicos dos benefícios para a senhora explorar um pouquinho mais e mostrar para o pessoal de casa quais são os benefícios do consumo do kefir. A senhora acabou de falar, por exemplo, que ele impulsiona a imunidade. Por quê? Ele aumenta essa imunidade. Como eu falei antes, o nosso trato gastrointestinal é o nosso maior sistema imunológico. Então, hoje, os cientistas já pensam em diminuir a carga de antibiótico e aumentar os probióticos, prebióticos e simbióticos, que é tudo que aumentam esses micro-organismos no trato gastrointestinal. E a gente, com isso, aumenta a imunidade. Quando a gente aumenta a imunidade, a gente consegue se defender das infecções oportunistas. Consequentemente, ele trata, então, as doenças inflamatórias. Ele trata as doenças inflamatórias que estão muito relacionadas a alimentos refinados e a falta de imunidade. Por exemplo, doenças inflamatórias, doenças de Crohn. Então, a gente consegue melhorar também esses casos. A gente também consegue construir densidade óssea. A gente sabe que o problema de osteopenia, osteoporose,
artrite reumática, a gente pode também estar tratando com kefir. Uma coisa importante, Renata, que o kefir não é assim. Eu tomo uma vez na vida e eu vou ter esses benefícios. Eu tenho que introduzir na minha alimentação de rotina. Então, eu tenho que usar ele diariamente. Tem um horário melhor, mais adequado para o consumo? O melhor horário seria na primeira refeição, porque a absorção seria melhor. Outra coisa importante, ele é muito bom para as alergias, para as dermatites atópicas, para doenças de pele, para o cabelo. Então, tudo isso você tem um reforço com o kefir. Certo, doutora. Ele ainda melhora a digestão da lactose, né? Isso. Por que ele melhora a digestão da lactose? Porque os micro-organismos, eles já digeriram parcialmente essa lactose. Então, por isso que pessoas com intolerância à lactose, muitas vezes eles podem utilizar, porque a quantidade de lactose que vai estar para absorção é bem menor. Matar o fungo da cândida. Quem tem cândida repetitivamente também pode de repente, fazer introduzir uso. O consumo? Isso, porque é uma infecção oportunista. Então, se você melhora o teu sistema imunológico, consequentemente, você melhora isso, né? Outra coisa importante é que ele desintoxica o nosso organismo. E ele faz também com que haja uma vasodilatação. Então, você vai ao banheiro mais vezes, você vai urinar melhor, então vai te tirar os produtos tóxicos do teu organismo. E ele também tem alguns estudos que mostram que ele vai trazer para você um benefício em relação à pressão arterial. Outra coisa, ele melhora o nosso colesterol bom, que é o HDL, e diminui o nosso LDL. Então, também está envolvido nas doenças cardiovasculares. Então, os benefícios são inúmeros. A gente quer saber se, tendo tantos benefícios, há um limite de consumo. Olha, o limite, ele é em torno de 1 litro por dia. Mais do que isso, por exemplo, pode trazer diarreia ou alguns desconfortos. Mas até 1 litro você pode usar durante o seu dia a dia. Aí você pode usar 200 ml pela manhã, ao longo do dia. Ou se você acha que é muito, ir diminuindo. O importante é que você utilize na tua alimentação diária. Agora a pergunta que não quer calar, doutora Alcione. O kefir ajuda a emagrecer? Ele ajuda a emagrecer porque ele te dá uma saciedade maior. E ele também, melhora o trânsito intestinal. Então, ele ajuda, ele colabora para você emagrecer. Claro que aliado a uma alimentação saudável. Não adianta tomar kefir e tomar refrigerante, por exemplo, que ele acaba com as nossas bactérias boas. Então, sempre aliado a uma alimentação saudável. Mas ele te traz uma saciedade. E ele tem muitas calorias, doutora? Pouquíssimas calorias. Por exemplo, em 100 gramas de kefir você tem 37 calorias. Mas aí eu tenho que ter o cuidado justamente nesse consumo. Se eu vou consumir ele com frutas, se eu vou consumi-lo sem nenhum acompanhamento. Exatamente. Então, o que você acompanha é importante. Por exemplo, se você bota uma fruta com pouca calorias, você vai ter um kefir de baixa caloria. Uma fruta com mais caloria, você vai ter com mais caloria. E você também tem que saber quem é que vai estar tomando. Uma pessoa que precisa de mais energia, ou uma pessoa que quer emagrecer, uma pessoa que quer resolver o problema do trânsito intestinal. Uma coisa interessante é, por exemplo, a fermentação do kefir. Se ele é fermentado menos horas, tipo 8 horas, ele vai fazer com que o teu trânsito intestinal funcione melhor. Ele dá uma ação laxativa. Quando você deixa mais 12 horas, ele vai regular a tua função intestinal. E mais de 24 horas, ele vai fazer uma obstipação. Por exemplo, se você tiver diarreia, ele ajuda nesse controle também. Muito legal, né? Você conhece mais detalhes, então, sobre o cultivo, sobre o kefir, daqui a pouquinho depois do intervalo, que é bem rápido. Você de casa, não saia daí. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem.
bem, já estamos de volta com o Viver Bem de hoje, falando sobre o kefir, os seus benefícios, como cultivá-lo. Estamos recebendo a doutora Alcione Altini, nutricionista, que está nos ajudando a entender este alimento, que não é tão novo assim, mas que ganhou notoriedade, né? Doutora, estávamos falando há pouco, antes do intervalo, dos benefícios do kefir, que são inúmeros. Isso. Inclusive, há discussões, estudos que apontam que ele pode colaborar até no combate ao câncer. Explica pra gente. Isso. Nós tivemos um estudo, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, onde faz a comparação do uso de iogurte e o uso de kefir. Então, o uso do kefir deu um resultado bem melhor, por exemplo, em que é como se eles tivessem uma ação exterminadora nas células cancerígenas. Então, eles têm essa ação de combater, eles aumentam as células que combatem as células cancerígenas. Então, isso traz um resultado benéfico, além de aumentar a imunidade desses pacientes que geralmente, pelo tratamento e pelo próprio tumor, estão com a imunidade baixa. Então, seria uma forma da gente colaborar no tratamento e até no combate do câncer. E com tantos benefícios assim, o kefir, ele tem um público que não pode consumi-lo? Há restrições de consumo? Tem. O público, por exemplo, que tem intolerância à lactose, uma grande intolerância à lactose, porque a gente sabe que intolerância à lactose eu posso ter uma intolerância mais diminuída ou mais aumentada, né? Então, se eu tenho uma intolerância que é muito grande, é melhor eu não utilizar o kefir de leite e eu posso estar utilizando o de água. Outra coisa interessante é quando você vai manipular esse kefir. Você tem que ter um cuidado com a higienização, porque você pode fazer uma contaminação e daí você pode trazer malefícios em vez de benefícios. Muito bem, aproveitando que a doutora está falando sobre como manipular o kefir, nós acompanhamos então aqui em Porto Velho. O cultivo ele está ganhando cada vez mais espaço. Há várias pessoas que já cultivam o kefir, que fazem diversas receitas e nós acompanhamos então o cultivo do kefir com a nossa personagem de hoje. Já ouviu falar em kefir? Ele é uma colônia de micro-organismos do bem, que ajudam a prevenir doenças e balancear a flora intestinal. Parece um leite coalhado e o sabor lembra o iogurte. A Fernanda aderiu ao kefir através de amigos, mas o que era apenas para consumo virou até uma página no Instagram. De repente, já trabalhando com alimentação saudável, algumas pessoas pediram, você vende o iogurte? Aí eu falei assim, pode ser, né? A gente pode fazer um teste. E aí comecei vendendo batido com morango e de repente agora já tem várias opções para consumo e é um sucesso, né? Porque tá na moda, todo mundo quer e realmente funciona, tem vários benefícios e a pessoa quando ela começa a ingerir ela percebe e ela adere à dieta. Os grãos não são vendidos em lojas, são compartilhados por pessoas que se comunicam principalmente nas redes sociais. E são vários benefícios, quem tem intolerância à lactose pode consumir, né? Então não dá alergia, melhora a flora, melhora o intestino e, consequentemente, a nossa saúde, né? E para cultivar o kefir também é bem fácil. Olha, aqui ele tá com 24 horas de fermentação, ó. Ele fica grossinho. Esse aqui é o leitinho integral. Aí a gente vai pegar e coá-lo. Essa peneira aqui e essa colher, ela tem que ser exclusiva só para o kefir. E você tem que lavar e esterilizar só com água quente. E quando você esteriliza, tem que esperar um pouquinho para ele voltar à temperatura ambiente, porque se você expor o kefir a altas temperaturas, ele pode acabar morrendo. Depois de coar, o processo ele vai ser sempre o mesmo. Você vai lavar esse recipiente aqui com água e sabão neutro. Aí você vai esterilizar com água quente. Nunca colocar o kefir aqui no vidro quente. Aí você vai pegar a muda, colocar a muda de volta, vai pegar o leite novamente e colocar
aqui para poder esperar de novo as 24 horas, ou 36 ou 48 e tudo de novo, coar e ter o iogurte. E você pode usar a criatividade e fazer um iogurte de kefir com frutas vermelhas, ou que tal um molho para salada? Que legal, né, doutora? Ver que tanta gente está se envolvendo com um hábito saudável como esse, que é o cultivo do kefir, e que há várias possibilidades de manipulá-lo, de utilizá-lo em receitas, há como colocar sabores, há como usá-lo de várias maneiras, Tem, né? por exemplo, você pode estar fazendo várias preparações. Você pode fazer queijo de kefir, você pode estar fazendo vitaminas de kefir, você pode introduzir o kefir em preparações como mousse, você pode usar, trocar o creme de leite pelo kefir. Então, várias formas de você preparar. E quando a gente diz que a gente pode utilizar o kefir, por exemplo, com água de coco, água com açúcar mascavo, também são opções que você, menos calórica ainda, e que tem minerais diferentes, porque de uma forma geral, os benefícios do kefir, o conteúdo dele é o que eu lhe falei, mas ele muda conforme o substrato dele. Então, por exemplo, quando eu adiciono a água de coco, eu tenho mais minerais, eu tenho mais potássio, que seria mais indicado para as pessoas que querem baixar a pressão, que querem ter uma ação diurética. Então, você pode estar fazendo de várias formas. Se consumo com frutas, por exemplo. Exatamente, você pode consumir com frutas. Ah, eu tenho um problema, eu preciso ganhar peso, eu posso pôr um abacate, que vai deixar uma concentração de calorias maior. Então, ele é versátil, ele não... Ah, eu já enjoei de tomar kefir dessa forma, você pode estar colocando outras coisas. Eu posso estar colocando aveia, eu posso estar colocando nozes, amêndoas, castanhas. Então, várias formas de eu preparar. Aí a gente tem mousse de kefir, a gente tem queijos temperados de kefir, que são formas saudáveis de você apresentar à mesa, de você colocar para os seus filhos e você trazer muita saúde. E ele já está disponível no mercado, doutora? O kefir já é industrializado, já é um produto que também está lá nas prateleiras? Nós temos o kefir industrializado, que a gente tem, vamos dizer assim, uma forma mais segura ou um número de micro-organismos mais seguro. Mas o kefir, ele tem, vamos dizer assim, uma lenda que ele tem que ser dado, ele tem que ser doado. Então, você doa uma quantidade de micro-organismo para alguém e daí aquela pessoa vai cultivar. Quando ela tiver um número grande daquele micro-organismo, ela vai passando para outras pessoas. E isso também aproxima as pessoas, e quando você cultiva, quando você está utilizando o kefir, vem toda aquela história de uma alimentação saudável. Então, isso também contribui para o emagrecimento, isso também contribui para prevenir doenças cardiovasculares, para a alergia, e faz aquela rede, aquele laço de amizade. Muito bem, o nosso programa chegou ao fim. Agradeço a doutora Alcione por participar conosco explicando este tema. Agradeço a você de casa que esteve conosco até agora. Sábado que vem nós estamos de volta e eu espero vocês. Até lá!